E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma convidada especial aqui para nossa aula, a Alexa. Alexa, vamos começar a aula? Sim, grande Hazer, mestre do R, senhor do universo, baluarte do conhecimento, cabedal de sabedoria. Ah, para! Alexa, são seus olhos. São os seus, chuchu. Ai, tá bom, tá bom. Alexa, qual é a aula de hoje? Vamos falar sobre funções estatísticas, gráficos e um pouquinho de regressão. Legal. Alexa, você está animada? Muito. Não vejo a hora. Mas antes eu queria a vinhetinha. Então, toca a vinhetinha, produção. Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de R. Vamos falar um pouquinho sobre estatística básica, mas na verdade é só algumas funçõezinhas estatísticas, como que a gente faz uns gráficos e uma regressão linear bem simples para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber são algumas funçõezinhas. Por exemplo, a função rnorm, ela cria um vetor com valores aleatórios usando a distribuição normal, né? Min, ele calcula a média, median, ele calcula a mediana, que é o valor do meio que separa duas metades, né? Ou a média dos dois centrais, se tiver dois elementos centrais, ele calcula a média deles. Se você tiver um número ímpar de elementos, ele pega o elemento do meio. Média ponderada, que você passa o vetor que você quer calcular, a média ponderada e o vetor com os pesos. Desvio padrão, que define mais ou menos o grau de dispersão dos valores, é calculado pela função SD. Valor mínimo com min, valor máximo com max. Para descobrir os quartis, que é o valor que deixa 25% da população menor, a mediana e 75% maior, essa funçãozinha aqui. E as estatísticas básicas você consegue fazer com summary. Então essas funçõezinhas são bem tranquilinhas, você consegue usar elas e elas funcionam bem de boa. Olha aqui um exemplo. Rnorm de 10 vai gerar 10 números usando distribuição normal. Min dessa lista calcula a média da lista, calcula a mediana da lista. Se você passar um vetor com pesos, ele calcula a média ponderada, calcula o desvio padrão da lista, calcula o menor elemento, o maior elemento, os quartis são o menor elemento, o maior elemento, aí aqui está a mediana e o que torna 25% menor, 25% maior de um lado e de outro. E o summary, ele mostra para mim algumas estatísticas, por exemplo, os quartis e a mediana, a média aqui para mim, ok? Amplitude é uma medida de dispersão, na verdade é uma medida fraca de dispersão para saber o quão os valores estão espalhados, digamos assim. Só usa dois valores para o cálculo, só que é ruim quando você tem outliers. O que é um outlier? Um outlier é quando você tem uma massa de dados, tá? E ela segue algum padrão, ela está em volta de algum eixo, alguma coisa assim. E aí você tem um elemento lá em cima, ou um elemento lá embaixo. Esses caras aqui são outliers, são elementos que não estão perto dos demais, digamos assim. Tá? O que a amplitude faz é calcular a diferença entre o menor e o maior valor de uma amostra. Quem faz isso é range e diff. Tá? Por exemplo, o range ele calcula quem é o menor e o maior elemento. Então, se eu tenho vários elementos, quem é o menor e o maior. E se eu fizer um diff, ele me calcula a amplitude, que é a diferença de um com o outro. Tá? Com isso, eu consigo dizer se esses elementos estão muito dispersos aqui, se eles estão muito dispersos. Tá? Por exemplo, esses valores que estão aqui, eles têm uma amplitude maior do que os valores que estão aqui. Tá? Mas é uma medida fraca de amplitude, uma medida de dispersão. O desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de dispersão que verifica o quão os valores estão longe ou perto da média desses valores. Então é uma medida um pouquinho mais interessante. Um valor pequeno significa uma amplitude pequena ao redor da média, isso é, seus dados estão pouco dispersos. Um valor grande significa uma amplitude grande ao redor da média, portanto eles estão muito dispersos. Então se você tiver um vetor com dados, calcular SD, ele te dá o desvio padrão. Então imagine que eu tenho várias informações aqui. Ó.
Tá? Alguns valores meus aqui. Tá? Quando eu calculo a média, imagine que eu descobri a média é essa daqui. Opa, o desvio padrão vai te dizer o quão longe esses teus dados estão da média, vai te dar um valor de dispersão, o quão longe eles estão dessa média. Coeficiente de variação é o desvio padrão em porcentagem pela média, é basicamente uma medida de porcentagem. Ele é muito afetado pela escala dos valores, quer dizer, se os valores tiverem uma escala grande, vai ser um valor grande, né? E é legal para comparar variáveis semelhantes, né? Então, olha só, se eu tiver um conjunto de dados, a hora que eu calculo o desvio padrão dividido pela média vezes 100, eu consigo que ele está 46% disperso, digamos assim. Uma tabela de frequências, pessoal, ele informa a frequência que um determinado dado categórico aparece num conjunto de dados. Quando eu digo frequência, eu digo contagem, eu conto quantas vezes ele aparece, tá? É contar mesmo. Então, se eu tiver uma massa de dados, por exemplo, de clientes, e aí eu tenho que cada cliente possui um tipo, ele é inicial, ele é normal, ele é cliente silver, ele é cliente gold ou ele é platinum. Eu descubro que eu tenho 6.402 clientes e descubro para cada uma dessas categorias, quantos clientes eu tenho? Então, eu tenho 543 clientes iniciais, 1.078 clientes normais, 930 Silver, 3.528 Gold e 322 Platinum, por exemplo. Isso é uma tabela de frequências. Tá? Com isso, eu consigo analisar as frequências das minhas informações, dos meus dados, a partir de algum dado categórico. Então, com a tabela de frequências, eu consigo calcular alguns valores, por exemplo, a frequência relativa e a frequência em porcentagem. Então, por exemplo, a frequência relativa é a frequência da categoria dividido pela soma total das frequências. Está aqui, ó. Eu pego 543 e divido pelo total. Vai me dar esse valor aqui. Olha só. 543 divididos por 6.402, 0,0848172 e assim por diante. Isso é a frequência relativa, tá? E aí, se eu pegar a frequência relativa e multiplicar por 100, eu obtenho a porcentagem daquela frequência. Tá? Então, é só multiplicar por 100. Aqui, ó, 0,084 virou 8,4, 16%, 14%, 55%, 5,0203, né, por cento. A soma deles é 100%, a soma da frequência relativa tem que ser 1. Então, são operações que eu consigo para poder dar uma olhada de forma relativa na minha tabela de frequências, né? Dada uma massa de dados, eu consigo usar a funçãozinha prop.table para calcular as frequências relativas e também as porcentagens, tá? A hora que eu faço um prop.table, ele vai pegar isso aqui, assumindo que isso aqui é uma tabela de frequências, e assumindo que cada índice desse meu vetor é uma categoria diferente, aqui eu tenho a frequência, então ele calcula para mim, olha só, bem os valores que eu obtive antes. E aí se eu pegar essa tabela e multiplicar por 100, eu consigo as frequências relativas por porcentagem. Então, bem fácil de usar a prop.table. Só que, claro, né, para você usar essa função prop.table, você tem que ter construído essa tabela de frequências. Tá? Essa tabela ela não vem assim. Tá? Ela vem uma massa de dados enorme, onde tem um cliente Platinum, um cliente Silver, outro Platinum, um cliente Gold e assim por diante. Aí você tem que fazer essas somas aqui para descobrir essa tabela de frequências. Então, vamos criar uma tabela de frequências, já que esses dados não vêm de graça, né? Grupo A vai ser uma quantidade aleatória de elementos de 1 a 100. Grupo B vai ser uma quantidade aleatória de elementos de 1 a 100. E grupo C vai ser uma quantidade aleatória de elementos de 1 a 100. Então, nesses vetores aqui, eu vou ter uma quantidade aleatória de strings grupo A, uma quantidade aleatória de strings grupo B, uma quantidade aleatória de strings grupo C. E aí, grupos vai ser a concatenação de grupo A, grupo B e grupo C, mas se eu só fizer a concatenação de grupo A, grupo B e grupo C, ele vai pegar eles na ordem. Então, eu faço um sample aqui para ele randomizar isso. Então, a cada execução, vou mudar as quantidades. A hora que eu executo a função table, ele me diz, eu tenho, por exemplo, 8 do grupo A, 24 do grupo B, e 54 do grupo C. Isso vai mudar a cada execução que vocês fizerem. Olha só que legal, a funçãozinha table
se eu tiver uma massa de dados, já cria para mim essa tabelinha de frequências bem facinho. Seja a base de dados IRIS, aquela que a gente já falou sobre ela, né? Que contém os dados de várias espécies de uma flor. Se você fizer head IRIS, vai aparecer isso daqui, ó. O que vai nos interessar são as espécies aqui, tá? Que é o dado categórico. Se você fizer um table IRIS $species, você vai ver que você tem 50 elementos da setosa, 50 da versicolor e 50 da virginica. Aí, para descobrir a frequência dos dados conforme uma determinada condição, por exemplo, aqui eu tenho todos esses dados aqui, eu tenho separadinho bonitinho. Mas eu quero saber com uma determinada condição dentro da minha base. Eu posso muito bem fazer, ó, table, vai me gerar a tabela de frequência. Aí eu quero ver o tamanho da sépala maior que 5. Eu tenho 32 que não tem e tenho 118 que tem. Também é um outro jeito de criar uma tabela de frequências conforme uma determinada condição, né, pessoal? E aí, assumindo que eu tenho frequências, tá? Eu quero, usando dados quantitativos, criar classes de frequência. Isso é, eu quero uma tabela de frequências por classe e definir essas classes, tá? Por exemplo, sejam esses dados aqui. Então, eu tenho um vetorzão enorme aqui, fiz um summary dos dados, está aqui, o mínimo é 14, o máximo é 96, eu tenho a mediana, tenho a média dos valores, o primeiro quartil, o terceiro quartil. Então, para trabalhar com classes de frequência, primeiro eu preciso definir quais são as classes que eu quero. Então, eu quero saber quantos elementos eu tenho entre 0 e 24, quantos elementos eu tenho entre 25 e 49, quantos elementos eu tenho entre 50 e 74 e quantos elementos eu tenho entre 75 e 100. Essas são as minhas classes de frequência, ok? Então, para isso eu vou gerar os intervalos. O intervalo é 0, que começa, 25, 50, 75 e 100, que é o final. Ok? Então, eu tenho que saber quais são as classes de frequência que eu tenho para poder gerar os intervalos. Esses intervalos eu vou usar numa funçãozinha aqui embaixo. Aí eu vou gerar o nome das classes, que é um vetor de strings, para poder nomear certinho. Vou usar, para fazer a divisão, a função cut. A função cut divide o vetor nas diversas faixas de valores. E ele divide nas faixas que eu passar aqui em breaks, ok? Então, breaks significa que ele vai usar este vetor aqui para separar em cada uma das classes que eu tenho. Eu coloco o parâmetro write_false para fazer com que esse intervalo seja fechado à direita e aberto à esquerda, para poder pegar os valores corretos aqui. E os labels vão me indicar o nome das classes que eu estou dando. Então, está aqui. Quando eu aplico o cut, que separa todos os dados, e daí o table faz a contagem para poder gerar a tabela de frequências, ele me diz que entre 0 e 24 eu tenho 5 elementos, entre 25 e 49 eu tenho 10 elementos, entre 50 e 74 eu tenho 8 elementos, e entre 75 e 100 eu tenho 7 elementos. Então veja, de um vetor de dados qualquer, se você quiser descobrir faixas de frequências, você define as faixas, gera a sequência com os dados, com os limites que você tem, gera um vetor com os nomes das classes e aí aplica um table e um cut. Aqui está o trecho de código completo e no final eu estou plotando, aqui a gente não viu ainda gráficos, mas eu estou plotando o meu table, aqui minha tabela de frequências, e aí ele está mostrando para mim, ó, entre 0 e 24 quantos eu tenho, entre 25 e 49 quantos eu tenho, entre 50 e 74 quantos eu tenho, entre 75 e 100 quantos eu tenho, ok? Então com isso você consegue trabalhar com tabelas de frequências. Sobre gráficos, o que é um histograma? Bom, um histograma é um gráfico de frequência, onde ele pega todos os dados que você tem e plota quantos você tem daqueles lá, a frequência mesmo deles, tá? Aqui, nesse caso, estou fazendo uma função bem simples, ó, fazendo um R-norm de 100, pegando valores pela distribuição normal, 100 valores pela distribuição normal, e estou montando um histograma. Perceba que ele monta um gráfico bonitinho para mim aqui. Aqui eu tenho outro, ó, eu tenho os valores 10, 10, 10, 5, 2, 2. A hora que eu monto um histograma dele, ele me diz que o valor 2 tem 2 elementos do valor 2. Tá? Aqui está numa faixa de valores, mas o valor 5 tem um elemento. Aqui nessa faixa não tem ninguém. E o valor 10 eu tenho 3 elementos. Aqui eu tenho um outro exemplo de dados diferente. Eu acho que se duvidar é até aqueles dados que a gente viu no exemplo de antes,
A hora que eu monto um histograma com os valores e a frequência, eu consigo dar uma olhada nas frequências, onde que eu tenho mais, assim, de forma visual, ok? Então é mais ou menos assim que funciona um histograma. Ele te dá um gráfico de frequências. O que é um gráfico de dispersão? Quando você tem dois conjuntos de dados, você quer mostrar a relação entre eles, como eles estão relacionados, ok? Então imagina que eu tenho x, um determinado conjunto de pontos, y, outro determinado conjunto de valores. Quando eu ploto x por y, tá? X por y, ele me dá um gráfico assim, que esse aqui é o chamado gráfico de dispersão. É uma relação que existe entre esses dados. Por exemplo, seja uma massa de dados de temperaturas versus alturas. Aqui eu estou criando essa massa de dados aqui. Tá? Então as temperaturas eu estou pegando de forma randômica 100 elementos com repetição de 0 a 45 e estou pegando de 0 a 1200, né, também 100 elementos com repetição. E montei um data frame. Esse data frame tem assim, ele vai ser assim: temperatura de um lado e altura do outro. Tá? Então vai ser um data frame que vai ter lá, por exemplo, 32, altura 900, 50, 50 não tem porque vai até 45, né? Vamos por 20, aí vai ter 300 metros, sei lá, alguma coisa assim. Vai ser, é como se eu estivesse pegando esses dados. Se eu quiser ver se esses dados, como que eles se comportam, se tem algum viés para algum lado, basta eu mandar plotar a altitude pela temperatura num gráfico de dispersão. E daí aqui eu estou vendo que esses não tem relação nenhuma, assim, eles são bem dispersos, ele não existe viés. Não é um gráfico como se todos os pontos estivessem seguindo uma linha, por exemplo, tá? Ou uma linha reta, assim, não, eles estão dispersos aí, ok? Esse é o gráfico de dispersão. Posso também desenhar um gráfico de linhas. O gráfico de linhas é muito simples, basta você usar a funçãozinha plot e colocar o type L. Então, por exemplo, aqui eu tenho os valores e dou um type, ele mostra para mim em linha. Olha aqui outro exemplo de dados. Aqui eu tenho uma base de dados que contém temperaturas em vários dias. Então, o que eu tenho? Eu tenho a temperatura, tenho 100 dados de temperaturas. Aqui está randômico, tá? Mas imagina que isso veio de algum lugar interessante. E eu tenho os dias, tá? De 1 a 100. Aí criei meu data frame. O data frame ele vai ser assim. Ele vai ser observação e temperatura. Aí vai ter a observação 1, qual a temperatura que foi? Foi 30 graus. A observação 2, temperatura 20 graus. Observação 3, 15 graus e assim por diante. E aí eu consigo traçar um gráfico de linha com esses dados aqui, ó. Tá? Eu consigo olhar como se estivesse vendo a evolução da temperatura aí. Se eu quiser incrementar um pouco o meu gráfico de linha, né, que eu tenho aqui, eu consigo, por exemplo, plotar uma linha, por exemplo, linha média, tá? Aqui é uma linha, né? Consigo plotar uma linha média usando a função abline. A função abline eu passo o intercepto e a inclinação, ou eu passo linha vertical, linha horizontal para desenhar a linha no gráfico. Aqui nesse caso eu fiz um abline. Aí eu passei a linha horizontal, ela vai ser a média da temperatura, tá aqui, ó. Como eu não passei a linha horizontal, ela vai ficar paralela ao eixo X, e eu disse que eu quero de cor vermelha. Olha só que bonitinho que ficou. Daí eu imprimi a linha média aqui num gráfico de linhas. Ficou bem legal. Consigo plotar gráfico de barras também, a gente já viu mais ou menos o gráfico de barras. Aquele exemplinho dos grupos lá, que eu criei uma tabela de frequências. Aqui está bem simples o exemplo, né? Lá eu randomizei o exemplo e tal. Aqui está bem mais simples. Mas aí se eu tenho os meus valores, eu consigo plotar, né? Numa tabela de frequências aqui, eu consigo mandar plotar e ele gera um gráfico de barras para mim. Aqui tem um outro exemplo mais complexo, onde eu usei, na verdade, a função barplot. Ela recebe um vetor ou uma matriz e plota de um jeito mais interessante para mim. Olha só, aqui eu tenho 100 dados de temperaturas e observações, o mesmo data frame de antes. Aí eu criei o data frame e mandei plotar a temperatura. Olha que legal que ele fez, ó. Para cada elemento ele plotou a temperatura. E eu consigo olhar nesse gráfico de barras de um jeito mais interessante. Assim, para mim, visualmente é melhor mostrar dessa forma. A gente já viu o salvamento em arquivos, né? Mas só para lembrar a vocês que quando vocês gerarem os gráficos, você consegue colocar entre as funções PDF e DevOps, tudo que você faz ali,
E você consegue salvar esse teu gráfico num arquivo PDF, tá? Isso é muito útil para você colocar dentro de relatórios ou para mandar, colocar dentro de um arquivo do Word, etc e tal. Então vai ficar bem fácil de gerar os gráficos de vocês. Consigo também gerar com o PNG. A PNG é o nome do arquivo, DevOff para finalizar, né, para salvar o arquivo, daí eu consigo mostrar o PNG também. E realmente isso aqui facilita muito o desenvolvimento de vocês, porque você consegue automatizar essa geração desses gráficos para os relatórios de vocês, é muito útil. Como exemplo agora, peço que vocês pausem o vídeo e executem os exercícios que eu apresentei nos slides e gerem os gráficos em arquivos PDF e PNG, os dois, tá? O nome que vocês quiserem. Vamos falar um pouquinho sobre regressão. Regressão é mais ou menos assim. Imagina que você tem um gráfico de pontos, você tem uma massa de pontos, tá? Você quer escrever uma reta, no nosso caso aqui para simplificar uma reta, que resuma essa relação entre os dados. Tá? Por exemplo, eu tenho esses pontos pretos todos aqui, mas eles são dados que estão ali. O que eu quero? Eu quero escrever uma equação de reta que represente esses dados da melhor forma possível. Ok? Se eu conseguir, através desses dados aqui, olha só, tenho todos esses dados, se eu conseguir escrever uma reta que representa esses dados do melhor jeito possível, através da equação dessa reta, eu consigo inclusive te dar um valor de x qualquer aqui, vou dar 25 para você. Com a equação da reta, eu consigo olhar lá onde a reta vai chegar, e eu consigo, sem ter os pontos aqui, eu consigo predizer qual é o valor do y. Essa é a parte legal de você ter uma regressão. Então, é isso que faz a regressão. Você pega uma massa de dados, tenta encontrar uma equação de reta, nesse caso, tá, pessoal? Nesse caso bem específico, uma reta, porque isso aqui pode ser uma parábola, pode ser o que você quiser. Mas aqui nesse caso, eu estou representando esses meus pontos com uma reta. E aí, se eu tiver a equação da reta nesse formato aqui, ó, y igual a mais b vezes x, eu consigo predizer valores. Quer dizer, ó, eu não tenho esse valor aqui, ó, mas se eu passar esse x aqui, com a equação da reta, eu consigo dizer que valor que é. Porque é um valor que a reta está representando, tá? A reta está representando esse valor. Se eu não tenho ele nos dados, eu consigo predizer, tá? Os dados que eu tenho para gerar essa equação da reta são os dados y e x, que são conhecidos, tá? E eu posso até dizer que encontrar esses coeficientes, né, o intercepto e o coeficiente angular ou a inclinação aqui da reta, é um processo de aprendizagem, tá? É um processo simples, mas é um processo de aprendizagem, porque eu estou aprendendo a olhar os meus dados e representar de um jeito genérico. Se esse jeito genérico vai ficar bom ou não é outra história, e vocês vão ver isso, essa questão de modelos e coisa lá com inteligência artificial, lá na disciplina de inteligência artificial. Tudo bem? Então, regressão é isso, dado uma massa de dados, encontrar essa equação, que pode ser uma reta, pode ser uma parábola, quer dizer, pode ser tão complexa quanto você queira, tá? E existem várias formas de se fazer isso. Por exemplo, o método dos mínimos quadrados, que não vem ao nosso caso aqui. A gente vai usar uma função que faz essa regressão para nós. Exemplo de massa de dados. Eu tenho a quilometragem de um carro e o preço de venda em dezenas de euros. Então, a minha quilometragem está em 1.000 km, são 40 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. E o preço de venda em dezenas de euros. Então, 10 mil euros, 15 mil euros, 12 mil euros e assim por diante. Tudo bem? Então, essa vai ser a minha base de dados. Eu digo que x é a minha variável independente e y é a minha variável dependente. Isso é, o y depende de x. Isso é, o preço de venda depende da quilometragem. Tá, imagine que eu fiz essa observação e eu tenho essa massa de dados. Para nós fazermos uma regressão e conseguirmos um modelo de regressão, a gente usa a funçãozinha LM. LM a gente passa uma fórmula e os dados, e ele gera para mim esse modelo. A hora que eu executo o summary no modelo, ele dá o resultado sumarizado para mim. Então vamos lá. Imagine que eu tenha dois vetores aqui, o vetor x e o vetor y, que vieram daqui.
Tá? Eles já são os meus dados. Então eu faço o seguinte, LM dizendo que o y depende de x, e jogo numa variável modelo. A hora que eu mando mostrar o modelo, ele me mostra já, olha só, o intercepto e o coeficiente angular. Ok? Mostra o intercepto e o coeficiente angular. Se eu der um summary no modelo, ele está dizendo aqui, ó, o intercepto, o coeficiente angular, aí tem as estatísticas do ajuste que ele fez, e com isso eu consigo gerar uma fórmula, a fórmula da equação de reta. Está aqui, ó, significa que o y é igual a 2.933,597 menos, porque é negativo, 38,555 vezes x. Essa aqui é a minha equação de reta que a regressão me conseguiu. Beleza? Se eu analisar a estrutura do modelo, se eu fizer um STR de modelo, que é esse objeto aqui, ó, cadê? Esse objeto que a função LM me retornou, eu vou descobrir que o modelo é uma lista, e é uma lista que contém um monte de informação lá dentro. Olha só, eu consigo fazer, inclusive, modelo dólar qualquer coisa. Por exemplo, modelo dólar coefficients, aqui, ó. E ele mostra para mim o intercepto e mostra o x. Olha que legal. Tá? Eu consigo descobrir todos esses dados, trabalhar com todos os dados que vieram do modelo. O que significam esses dados não me interessam aqui. Tá? A gente só vai estar brincando com a geração desse modelo. Funções importantes, coef para mostrar os coeficientes, predict, se eu tiver novos dados eu consigo predizer através daquele modelo, e reside, que me mostra os resíduos gerados no ajuste do modelo, isso é, os erros que foram gerados. O que são esses erros? Eu vou voltar lá no gráfico daqui da equação de reta. O reside são esses caras aqui, essas diferenças, assim, sendo bem simplista, essas diferenças entre o valor que foi observado e o valor que o seu modelo prediz, ó, tá? Dos dados que você conhece, ele te dá essa diferença aqui. Tem diferença que é mínima ou nula, tá? Mas tem alguns valores que teve diferença. Esses são os resíduos, tá? O erro que foi gerado na hora que eu consegui um bom modelo. Então vamos usar o exemplo lá, o vetor x, o vetor y, gerei o modelo, mandei mostrar os coeficientes. Ó, coef modelo, ele mostra para mim os coeficientes. Se eu tiver novos valores, eu consigo fazer predição. Então vamos gerar um data frame contendo x, com o mesmo nome, tá? Da coluna x, contendo 10, 20 e 30. Aí eu pego o meu modelo, que foi gerado aqui pelo LM, tá? Pego o meu modelo e jogo um data frame com os valores novos. O que ele faz? Ele manda para mim os valores preditos, ok? Num sentido bem simplista, o que a gente está fazendo, a gente está aprendendo os dados daquela base que você teve e generalizando a tal ponto que, se eu passar um dado que ele desconhece, ele consegue encontrar para mim um valor legal, um valor bom. Tá? Claro, tem as suas margens de erro, eu consigo modelos melhores, mas não vem ao caso aqui. Aqui nós estamos só brincando com a regressão. A hora que eu mostro o reside do modelo, ele mostra para mim todos os resíduos que foram gerados. Esses resíduos são aquelas diferenças que eu comentei com vocês lá. Tá? Tem diferenças grandes, né? Negativas, positivas, tem diferenças pequenas, olha aqui, ó, 72, menos 13. Com a equação de reta eu consigo inclusive gerar uma função, olha aqui, ó, venda é uma função, onde eu passo o valor de venda e eu retorno a minha equação, o resultado aplicando a minha equação, tá? No V aplicado aqui. Aí se eu passo o V40 me dá um resultado, o V30 me dá um resultado e o V25 me dá um resultado. Depois do cálculo eu consigo plotar um gráfico de dispersão, tá? Com a reta que a gente encontrou, essa reta é o modelo que foi aprendido, digamos assim, tá? Eu vou usar a B-line e a B-line do modelo para fazer isso. Então, aqui estão os dois dados, tá? Gerei o meu modelo, aí mandei plotar x com y. Quando eu mando plotar x com y, ele vai mostrar um gráfico de dispersão, assim, ó, com os pontos, tá? Para cada x, ele vai plotar onde que está o y. Para cada x, ele plota onde está o y, e assim por diante. E a hora que eu faço um AB-line do modelo, ele plota, olha só que legal, ele plota a reta que ele encontrou. Perceba que, como é uma reta, eu não tenho como pegar exatamente todos os valores aqui, eu nem poderia, porque senão eu estaria fazendo um overfitting. O que é o overfitting? É quando o teu modelo aprende exatamente os valores que estão ali
Então você tem, por exemplo, 100%, nossa, meu modelo aprendeu 100%. Só que na hora que você generaliza, você tem valores muito, muito, muito ruins, tá? Então, overfitting não é legal. Aqui nesse caso eu tenho uma reta legal, ó, tá bem interessante, é uma reta que passa por aqui e que te dá um mínimo de erro de resíduos, ou que dá um conteúdo de resíduos, de erros assim aceitável para você. Tá? Então bem legal aqui para plotar a reta que você conseguiu. Como uma regressão ela aproxima a reta dos dados, isso é, os dados estão todos aqui. Eu estou gerando uma reta e eu não sei. Aliás, eu já sei que essa reta não vai ser exatamente igual aos dados. Então ela aproxima. Tá? Ela fica uma reta interessante que representa os meus dados. Um erro é gerado que é o tal dos resíduos. Tá? Esses resíduos são exatamente aquelas diferenças entre o valor real que você observou e o valor que o teu modelo prediz, se você passar aquele valor conhecido. Tá? Para descobrir como estão esses resíduos, você pode mandar plotar os resíduos. Olha só que legal quando você plota os resíduos. Ele pega aquele vetor de resíduos e plota. Por que é legal? Porque resíduos mais perto de zero significa que seu modelo está bem legal. Seu modelo está bem bom. Tá? Se os teus resíduos estão muito abaixo aqui ou muito acima aqui, significa que você tem resíduos grandes. Tá? Então aqui eu também mandei plotar uma reta no 0, 0 para eu saber se eles estão perto de zero ou não. Tá? Mas aí vem tudo da análise de regressão, que não é o caso aqui também, a gente só está vendo como é que faz essa tal da regressão. Também consigo plotar os resíduos versus os valores preditos. Tá? Então, por exemplo, eu mando plotar lá os resíduos do modelo dependendo do que foi predito. Tá? Então eu jogo um valor predito, tá? Que eu conheço aqui, e mostro qual é o resíduo que ele teve. Olha, ele teve esse resíduo. Ok? Pego um outro valor predito, nossas minhas retas aqui, e vejo qual é o resíduo dele aqui. Tá? Esse valor predito funciona mais ou menos assim. Eu tenho os meus valores x e y, né? Os valores que eu conheço. Imagina que eu gerei o meu modelo e agora desconsidera esse y, pega os x conhecidos e aplica no modelo. Eles vão te dar um valor que não são exatamente o y e vai gerar um resíduo. Então é isso que eu estou plotando aqui. Ó. Olha só que legal. Todos os meus resíduos aqui. Tá? Então, uma regressão é mais ou menos isso, pessoal. É você conseguir encontrar uma reta ou encontrar uma curva que representa da melhor forma os seus dados. Existem vários tipos de regressão, linear, não linear, polinomial, que a gente vai ver daqui a pouco. E não é o caso da gente entrar nisso a fundo, a gente precisaria de um curso só de regressão. Mas você já tem uma ideia de como é que ela funciona, como é que vocês executam, como é que vocês conseguem representar uma massa de dados através de uma reta, por exemplo. Que peço que vocês parem o vídeo, que vocês executem esse exemplo aqui. Então, efetuar análise de regressão para os seguintes dados. Mostra as estatísticas, equação de reta, plot os gráficos de dispersão com a reta e os gráficos de resíduos. Para o próximo exercício, a gente vai fazer uma carga de dados, tá? Usando a função readCSV, que eu já expliquei para vocês. E a gente vai usar essa fruitohms aqui, .csv, que contém a relação entre a porcentagem de suco e a resistência elétrica em ohms em QIS. O cara foi lá e mediu a resistência elétrica, mediu a porcentagem de suco e montou uma tabelinha, tá? Você vai fazer o download do arquivo numa pasta que você conhece. O arquivo está lá em razer.net.br. Eu não coloquei aqui nesse slide, mas eu vou colocar aqui do lado o link, o caminho do arquivo fruitohms.csv. Então você vai baixar ou você vai acessar direto no link, né? Eu já expliquei para vocês como é que funciona isso. E aí nós geraremos um modelo de regressão onde os ohms, a resistência elétrica, depende da quantidade de suco para esses dados aqui. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. E aí faço um summary do modelo. O que esse summary do modelo vai fazer para mim? Vai gerar uma equação de reta que está aqui. Tá? Não precisamos da equação de reta por enquanto, mas está ali a minha equação de reta. Se ela é boa, se ela é ruim, não nos interessa. Tá? A gente não vai fazer essa análise aqui, a gente só vai olhar a regressão em si. E aí eu consigo plotar os dados. Ó. Se eu plotar a resistência elétrica dependendo do suco, eu obtenho esses dados aqui. Ó. Tá vendo? São esses dados aqui. E aí, quando eu mando plotar o modelo, ele plota a reta que foi gerada, né? Que me foi gerada. Olha que bonitinho que ficou. Então, como exercícios, vocês façam aquele exercício dos QIs
E peguem essa outra massa de dados aqui e façam a regressão. Aqui contém essa medição desses glicosaminoglicanos na urina de crianças de certa idade. Tá? Peguem esses dados e façam a regressão. Então a regressão polinomial ela acontece quando você quer descrever os seus dados com x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. Um polinômio. Tá? Vamos usar essa base aqui, cooling water, que mostra a relação entre o tempo e o resfriamento da água. Então você tem uma água a 100 graus Celsius e aqui tem o tempo e conforme ela vai resfriando. A gente quer gerar um polinômio que descreve essa massa de dados aqui. Tá? Vocês podem baixar desse lugar aqui. Então está aqui o nosso polinômio, ó, vai ser assim, y recebe a mais bx mais cx ao quadrado, nananana, mais ex elevado a n. Vocês baixam ou antes o arquivo, ou peguem um arquivo direto naquele link que eu mostrei para vocês. E aí nós faremos o modelo de uma dessas duas formas aqui. Ó. A temperatura, né, o LM, né, a temperatura, ela é dependente do poli, que é um polinômio sobre o tempo, em 2, significa que ele vai gerar um polinômio x ao quadrado, esse aqui é o expoente máximo. Ou eu gero meu polinômio aqui, ó, LM, então é a temperatura em relação ao tempo mais I de tempo elevado ao quadrado. Eu tenho que usar o I porque o circunflexo ele tem um outro significado em fórmulas. Quando a gente viu fórmulas eu falei para vocês que tinha. Então aqui eu tenho que usar o I se eu quiser fazer o elevado ao quadrado mesmo. Ok? Aqui eu tenho que passar esse ρ igual a true por conta desses polinômios ortogonais que ele gera aí. Então não vem ao caso aqui também. Tá? Então vamos lá. Pegamos os dados, ou direto local, ou direto na internet. Geramos o modelo, está aqui, ó, temp, que depende de um polinômio no tempo de grau 2. Faltou o ρ aqui, né? E depois mandamos plotar os dados. Depois que a gente plotou os dados, gere o vetor de predição. Vamos predizer os dados com os dados que a gente tem de novo. E vamos plotar a linha estimada. Está aqui, ó, lines é uma funçãozinha que gera a linha estimada da predição, que é esse cara que está aqui, com os dados no tempo. Então vocês vão ver no mesmo gráfico aqui os dados e a linha da curva estimada. Então para os dados do cooling water, gera as estimativas de um polinômio de grau 3 e de grau 4. Então vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui a gente fez de grau 2, vocês vão fazer de grau 3 e grau 4. Vocês vão ver que vai ficar bem parecido assim, porque vai ser um polinômio e ali você vê que isso aqui está bem formadinho assim, né? Não tem dados muito errados aqui ou muito diferentes aqui, então vai ficar bem parecido, tá? Aí a gente vai gerar esses polinômios, vai fazer as predições, vai plotar os pontos que eles vão aparecer ali para vocês e vocês vão plotar com cores diferentes. Quando vocês plotarem com cores diferentes, vocês vão ver que um ou outro vai ficar um pouquinho diferente, tá? Aí eu peço que vocês gerem os PDFs desses gráficos com essas predições de 2, 3 e 4 para esse problema usando scripts no R. Então vocês vão fazer esse exercício e ver os dados e depois vocês vão gerar os gráficos automaticamente em PDF usando um script. Beleza? Sobre funçõezinhas estatísticas é mais ou menos isso. Vocês viram que não teve nada de estatística, foi só contar algumas funções para a gente usar e principalmente para a gente dar uma olhada em relação aos gráficos. Beleza, pessoal? É isso aí. Alexa, acabou. E aí, pessoal, gostaram do vídeo do Mestre Supremo? Deixem seu like para ele. Até o próximo!